que o Senhor enviou seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. As pessoas esperavam o quê? Que ele fosse humilhado, talvez esbofeteado, maltratado e depois fosse morto. Mas o anjo do Senhor veio e resgatou a Pedro. É lógico que veio pela vontade do Senhor, mas olha só o poder da oração. Reverteu um quadro horroroso, um quadro que levava a se crer numa morte, num sofrimento, tristeza dos familiares, né? Sofrimento, logicamente, dos demais, para um quadro que agora Pedro estava liberto. O que a igreja fez? Tentou arrancar ele de lá? Não. A igreja buscou socorro naquele que poderia realmente fazer alguma coisa. A coisa era tão inesperada até mesmo para Pedro, porque vocês veem que ele sai dali, mas ele acha que ele está sonhando. Ele achava que era um sonho. Quando o anjo veio retirar, ele falou, ele imaginava que estava sonhando. Deixa eu seguir aqui, daqui a pouco eu acordo. Mas quando ele deu por si, ele estava liberto, né? Versículo 12. E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era, e diziam, é o seu anjo. Olha, alguns aqui estavam também duvidando, oravam, é até difícil de entender isso, às vezes nós oramos, talvez a nossa fé não seja muito grande e não confiamos no que Deus pode fazer. Mas o Senhor, por misericórdia, vai e ainda trabalha em nosso favor. Versículo 16, mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calasse, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e disse, anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e o não achou, feita a inquisição aos guardas, mandou justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. E ele estava irritado com os detidos de Sidom, mas esses, vindo de comum acordo ter com ele e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto seu país se abastecia do país do rei. Eles queriam amizade com Herodes. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhes dirigiu a palavra. E o povo exclamava, voz de Deus e não de homem. No mesmo instante, feriu-o o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e comido de bichos, expirou. Então o primeiro quadro que nós vimos, a primeira situação, demonstrava Herodes com todo o poder, a igreja perseguida, a igreja sendo massacrada, Pedro já estava preso, Tiago, irmão de João, já morto, e os irmãos provavelmente escondidos, mas orando, buscando a Deus. E agora, aquele que era o poderoso está morto. Pedro, liberto. E a igreja, alegre. Vejamos. Versículo número 4. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Está vendo como é maravilhoso confiar no Senhor? Então, nós continuamos numa situação desagradável. Mas nós precisamos confiar no Senhor. Nós estamos vendo um quadro horroroso, mas nós precisamos continuar buscando o nosso Deus. Confiar que no momento oportuno Ele vai agir. Não simplesmente uma oração para passar alguns minutos, para tampar um buraquinho, mas realmente aquele pedido de socorro. Que talvez nós só tenhamos uma condição de nos expressar melhor, de clamar a Deus, quando e se isso chegar mais perto de nós. Então que nós possamos realmente clamar ao nosso Deus. Que nós não venhamos a ficar preocupados, mas que nós possamos fazer hoje o que nós podemos fazer. Você que pode estar em casa, você que pode se resguardar, se resguarde.
fique aí de quarentena. Você que tem que ir trabalhar, tome as devidas providências para manter-se puro, para manter-se afastado do vírus, higienizando as mãos, enfim, todas as orientações que a área médica tem dado aí através dos jornais, e não há necessidade de eu ficar aqui falando, porque jamais poderia me comparar às orientações recebidas por todos aí, creio eu. Mas, estando trabalhando fora, precisamos confiar e buscar a misericórdia do Senhor para que Ele nos proteja. Estando em casa, agradecer a Deus por essa oportunidade, estar orando por aqueles que estão trabalhando na área da saúde, estar orando por aqueles que estão aí, alguns já desempregados, né? Alguns já estavam desempregados, mas trabalhavam como ambulantes, hoje estão sem pessoas para comprar os seus produtos, então devem estar passando já algumas dificuldades, mesmo aqueles que estão registrados. Nós sabemos que muitos correm o risco de perder seu trabalho. Orar pelos empresários também, porque muitos deles estão sem renda, né? Então o que nós podemos fazer? Senhor, usa de misericórdia com o nosso país, usa de misericórdia conosco, nos proteja, Pai, né? E o nosso Deus pode e deve trabalhar em nossas vidas. Nada de ficar preocupado. Eu sei que nós não podemos dominar isso. Tem coisas que às vezes está longe do nosso alcance. Às vezes acordamos com insônia e vem pensamentos e você tenta dormir, vira para um lado, vira para o outro. Mas nós devemos fazer o quê? Orar, buscar a Deus, pedir ao Senhor misericórdia, relaxar. Porque se houvesse alguma coisa que de fato fosse para nós fazermos hoje, e o que nós podemos fazer, como eu disse, é fazer a prevenção. Se tivesse mais alguma coisa que nós pudéssemos fazer, seria bom fazermos. Devemos fazer. Mas a coisa mais primordial, mais emergencial e mais na nossa condição de fazer é buscar a Deus, né? Ah, mas que tempo que eu vou orar? O quanto for possível. Às vezes eu me sinto como um louco, porque vira e mexe, me vem o pensamento, as coisas que estão acontecendo na igreja, e eu fico falando com Deus. Não estou com os meus olhos fechados, estou trabalhando, mas às vezes vem o pensamento e eu estou falando com meu Deus, pedindo a Deus misericórdia. Eu estou trabalhando em casa, às vezes a televisão está ligada aqui do lado, eu estou ouvindo os anúncios de centenas de pessoas morrendo, milhares de pessoas morrendo por dia, e eu fico orando a Deus. A minha esposa fazendo um comentário que viu uma cena das pessoas pegando os mortos já com empilhadeira, imagino que em algum outro país, porque já não tem mais condição, muitos mortos por dia, né, para transportar aquilo. Já em alguns lugares não tem mais nem enterro, os familiares não podem ir. Então é uma dor muito grande, está fora daquilo que nós entendemos como ser um padrão. Nós costumamos ter o velório, aquele tempo de você estar com o corpo presente, e, como se costuma dizer, né, faz parte desse momento de dor, o velório. Isso já não está acontecendo mais. Algumas pessoas não podem nem ir. Em alguns lugares foi banido no próprio cemitério fazer o velório. Tem até acompanhamento policial. Então são muitas coisas que causam muitas dores, deixam aquilo que já é cruel, pior. Então vamos estar orando, isso não está longe de nós. Eu tive que comprar um material essa semana, e ao conversar com a proprietária daquele comércio, ela me falando de que o sobrinho dela morreu com isso. Então, e foi aqui perto, tá? Então está mais perto do que a gente imagina, mas pode estar tão longe, que de tal forma que não nos alcance. Mas só que quem de fato pode nos livrar é o nosso Deus. É nele que nós esperamos, é nele que nós confiamos.